mais uma vez um erro individual foi determinante negativamente para o Flamengo. Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse jogo do Flamengo, dessa derrota na Copa do Brasil, jogo de ida do Maracanã. O São Paulo venceu por 2-1, estreia do Rogério Ceni. Teve o erro do Neneca, a gente vai passar por esse erro do Neneca, essa infelicidade dele, mais um erro individual que acaba pesando e vai desfavorecendo o Flamengo em jogos grandes. Antes de nós começarmos, eu vou pedir para você deixar o seu like, a sua inscrição, para você que não conhece ainda o canal, está conhecendo por intermédio desse vídeo, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se, me ajude e eu agradeço. Bom, para início de conversa, o Rogério Ceni escalou o Flamengo na formação do 4-4-2, com a variação do 4-2-2-2 e na organização ofensiva com 4-2-4, com Bruno Henrique e Gabigol, fazendo mais uma vez a dupla de ataques, aberto pelo lado esquerdo o Michael, pelo lado direito o Vitinho, no meio campo a dupla de volantes Arão e Gerson. Na linha defensiva, Mateuzinho, substituiu o Isla convocado, Léo Pereira, Gustavo Henrique e pelo lado esquerdo o René. E no gol, o retorno do Diego Alves. E certamente alguns torcedores podem ter se surpreendido. Eu deixo como dica assistir a série Tudo ou Nada, que é sobre o Tottenham do Mourinho, tem o José Mourinho como personagem principal, e vocês vão entender algumas lógicas, sobretudo de gestão. Então, botar Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores experientes, alguns jogadores já do início do ano, enfim, vocês vão entender um pouquinho como é que é essa lógica do treinador que até sobrepõe erros individuais, erros táticos anteriormente. Bom, vamos iniciar a análise com essa organização defensiva do Rogério Ceni. E como ele fazia no Fortaleza, uma linha com 4 jogadores atrás, uma linha com 4 jogadores no meio campo e 2 mais à frente. Então Bruno Henrique e Gabigol ficavam um pouco mais à frente e essa linha com 4 jogadores. E tem essa incumbência, essa necessidade desse jogo de solidariedade dos 2 jogadores que jogam mais pelo lado. Michael, pelo lado esquerdo, e o Vitinho, ambos estão sendo circulados com esse círculozinho vermelho para vocês observarem a movimentação deles, que é esse período de solidariedade. Inclusive, o Vitinho foi uma grata surpresa. O Vitinho fez uma boa partida, roubou muitas as bolas, na organização ofensiva ele também conseguiu produzir bem. Ele deu um primeiro cartão de visita ao Rogério Ceni, foi positivo. Então a gente vai observar bastante algumas ilustrações desses jogadores apoiando na zona defensiva. Aqui nesta imagem fica até um pouco mais claro, né? Essa linha com 4 jogadores na linha média e os 2 jogadores, o Bruno Henrique e a dupla de ataque, né? Bruno Henrique e Gabigol mais à frente. Observem que aqui é o bloco médio. E esse bloco do Flamengo navegou bastante. Teve bloco médio, teve bloco alto e teve bloco baixo. Aqui é um exemplo claro, né, desse bloco um pouco mais alto, com 7 jogadores do Flamengo no campo defensivo do São Paulo, já a dupla Gabigol e Bruno Henrique, já tem a pressão do Michael pelo lado esquerdo, o Ilharão, que é o volante, se adiantou bastante, Vitinho, então o Flamengo já se posicionando, tentando diminuir os espaços da organização, desse início de organização da equipe do São Paulo. Este é um exemplo do Flamengo em bloco médio. Olha a última linha sustentada, bem organizada, os defensores com orientação corporal correta. E olha a distância do último homem para o Gabigol, que é o centroavante, né? Então um time um pouco mais compacto. A gente observa a última linha, a linha média, os jogadores mais à frente. Mas ó, do Gabigol para o último homem, aqui a gente tem cerca de 18, 20 metros. Um time mais compactado, mais num bloco médio, para diminuir essa profundidade do time de São Paulo. E no primeiro tempo deu certo, o São Paulo não teve nenhuma ocasião de gol, não fez nenhuma finalização no Diego Alves, o Flamengo teve total domínio, já poderia ter aberto o placar. Organização ofensiva, uma distribuição periférica, né? A gente observa vários jogadores ocupando várias zonas do ataque do Flamengo, com o Gerson, o Ilharão, o René, o Michael bem aberto, o Vitinho já se aproximando, o Mateuzinho que também fez uma boa partida pelo lado direito, mais 2 jogadores como referência lá na frente, que é o Bruno Henrique e o Gabigol. Então um período que o Flamengo até se transforma num 4-2-4, mas com muitas variações, apoiando sempre com 2 jogadores mais à frente, amplitude pelos lados e construção ao centro, com o Gerson e o Ilharão. Segundo tempo, o São Paulo abre o placar e aqui a gente mostra a ilustração da origem da jogada, né? O René tenta diminuir o espaço do possuidor da bola, não consegue fazer essa intervenção. O Léo Pereira já vem aqui pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique dá a linha, né, para a infiltração do jogador do São Paulo que recebe na cara do gol. Diego Alves não tem culpa, um chute cruzado e o São Paulo abre o placar. Agora o Flamengo nesse período, mesmo fazendo bloco médio, nesse período de transição, não consegue diminuir o espaço, tampouco a ação de infiltração do adversário. Dar 2 passos mais à frente, ter mais agressividade ou dar agressividade na marcação é um período, claro, que você minimizaria a possibilidade de criação do São Paulo. Não conseguiu nenhuma das 2 ações e muito bem feita a movimentação do ataque são paulino, abrindo 1-0. E o Flamengo empata logo em seguida num conceito muito semelhante. Sobra mais ao centro para o Arrascaeta, que entrou no lugar do Michael, mas nesta fase, nesse período, por circunstância da jogada, ele estava entre
os dois atacantes, jogando um pouquinho mais atrás, tenta o passe é interceptado, sobra para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique consegue encontrar esse passe para o Gabigol, que sai na cara com categoria, tira do Thiago Volpi e empata. O Bruno Henrique até não fez uma grande partida, pecou em alguns conceitos técnicos ainda, algumas tomadas de decisões não foram corretas. Aqui nessa ilustração a gente tem como personagem principal o Arrascaeta. Acaba me incomodando um pouco, mas eu entendo esse movimento de solidariedade que tem que ter essa proatividade também na organização defensiva. Quando trabalha com 4 jogadores na linha média, o jogador que trabalha pelo lado ele tem que fazer esse movimento de recomposição e em algumas oportunidades ele vai acabar marcando individualmente a descida do lateral oposto. E a gente observa aqui um Arrascaeta caindo muito pelo lado esquerdo, vai ser necessário ele fazer isso. Agora é evidente que acaba atrofiando a qualidade do jogo dele, os movimentos no período de transição, na organização ofensiva. É muito parecido com o que o Osvaldo, inclusive, fazia no Fortaleza. Ter esse jogo apoiado pelo lado esquerdo na organização defensiva. O Arrascaeta trabalhava mais ao centro, mas agora, nesse período, nessa ilustração, ele teve que fazer esse jogo para acompanhar a descida do lateral direito do São Paulo, que era o Juanfran. Necessário esse movimento, mas, ao meu ver, acaba prejudicando um pouco o jogo do Uruguai. Próximo à metade do segundo tempo, o Rogério Ceni promoveu uma substituição que, a princípio, foi muito estranho. A saída do Gabigol para a entrada do Thiago Maia. E como a equipe se organizou? Ainda com esse 2-4-4, nesse período da organização, com o Bruno Henrique e o Arrascaeta mais à frente, o Thiago Maia como esse jogador atuando pelo lado esquerdo e posteriormente ele coloca também o Pedro Rocha retornando para a equipe, mas pelo lado direito. Então trouxe o Pedro Rocha pelo lado direito, o Thiago Maia aberto pelo lado esquerdo e o Arrascaeta jogando ali como uma dupla, fazendo um falso atacante junto com o Bruno Henrique. Bom, agora vamos para o gol do São Paulo, o gol da vitória. Tem o Neneca, infelizmente como protagonista, ele errou muito. Vamos entender o que acabou acontecendo. Na jogada anterior, tem a bola do Léo Pereira para o René, que está bem aberto pelo lado esquerdo. E aqui essa jogada já era pedra cantada, O Léo Pereira daria para o René, o Arão faz um movimento de interior, recebe e o Flamengo quebraria essa zona de pressão do São Paulo. Pois bem, esse trabalho não funcionou tanto, essa ordem, essa lógica desses passos mais rápidos para quebrar essas linhas não funcionou e teve que retornar os passos para trás. Bom, esse aqui é praticamente o último ato antes da paçocada do Neneca. O passe do Léo Pereira ele foi aberto pelo lado esquerdo e não em direção ao gol, está correto. O que acontece é que o Neneca estava centralizado, ele poderia já ter dado 2 passos para o lado, e no decorrer desse caminho da bola, dessa trajetória que já estava vindo o jogador do São Paulo, se ele corta de perna canhota, que não é a dele, para o lado, um movimento externo, ele tiraria do direcionamento e cortaria por ali. O Neneca, com muito preciosismo, teve que ajeitar o seu corpo, tentou driblar o atacante do São Paulo, não conseguiu, e o Brenner acabou aproveitando o presente do Neneca. Mas neste instante, quando o Neneca está próximo à trave, ele já poderia ter cortado, inclusive de perna direita, que é a perna forte dele, então não precisava fazer aquela orientação corporal para trazer para sua perna forte, ele já poderia ter cortado para a linha lateral e ele tem que ter a interpretação correta de dar o chutão. Era um período que estava muito ruim para o Neneca, ele fez a interpretação equivocada e em alguns momentos, menos é mais. Evidente que é um erro que custa muito caro ao Flamengo, que sai atrás nesse jogo de ida das quartas de final, tendo que reverter no Morumbi. Mais do que o risco assumido pela essa ideia de sair jogando atrás, evitando dar o chutão, falta um problema de interpretação e, sobretudo, de execução. Ali não era o momento certo e os grandes goleiros, inclusive o Neuer, por exemplo, daria uma pichotada na bola para a linha lateral. Então qualquer goleiro no mundo, sobretudo o Neneca, ainda muito jovem, tem que saber interpretar naquelas frações de segundos qual é o momento de dar o chutão e qual é o momento que ele pode tentar forçar um passe mais na vertical, tentar forçar uma outra jogada. Não foi justo a derrota do Flamengo, o Flamengo fez um primeiro tempo superior, criou oportunidades, a mesma paçocada que o Neneca teve proporcionalmente, a defesa do São Paulo também teve, mas o Flamengo não acabou aproveitando, foi um momento de desleixo ali do Arrascaeta, poderia ter dado para o Bruno Henrique. Enfim, o Flamengo não aproveitou a oportunidade e o São Paulo aproveitou. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, peço para você deixar o seu like, a sua inscrição. Até o próximo, um grande abraço a todos e tchau, tchau!